A paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu queria deixar uma palavra ao teu coração. Eu estava meditando na palavra de Deus e Deus ele falou muito forte ao meu coração aqui no livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 21. E nessa palavra o Senhor diz a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhes muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia percebido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestiduras, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si sairá, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou as minhas vestes? E disseram-lhes os seus discípulos: Vês que a multidão lhe aperta. Ele diz-lhes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isso fazia. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-lhe em paz e está curada deste mal. Que palavra maravilhosa, né? Nós podemos, nessa palavra, nós podemos perceber, olha como a palavra do Senhor é. Ela não está falando de uma mulher do fluxo de sangue, e sim, a palavra do Senhor ela está contando da filha de Jairo, que ele pediu socorro ao Senhor para que fosse depressa. Então, somente se ele colocasse as mãos sobre a filha dele sararia. E aqui a palavra de Deus, ela nos relata que naquele momento ele foi parado na multidão, né? Porque quando nós entramos, nós ouvimos falar de algo que nos tira daquela situação que vivemos, como essa mulher ela estava 12 anos impura. Há 12 anos essa mulher ela tinha uma enfermidade, onde ela gastou tudo que ela tinha, todo o dinheiro dela. Imagina você, 12 anos enferma, 12 anos gastando tudo que você tem, tudo, você já aproximadamente você já está sem nada, você já não tem mais como se manter, você já não tem mais como se virar, e você é desenganada pelos médicos, pelas pessoas. E naquele momento essa mulher ela ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar, e simplesmente o que essa mulher fez? Ela despertou a fé dentro dela, ela despertou a confiança, ela despertou a certeza de que tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E a palavra do Senhor, ela nos relata aqui que
essa mulher, ela foi, aqui no capítulo 25, certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia, imagina, havia 12 anos, esse fluxo era constante. Homens te frustraram, mas Jesus não. Tem coisas que os médicos não resolvem, mas Jesus resolve. Muitas das vezes você vai e você gasta tudo que você tem no médico, ou você tá tão... Às vezes você não é nenhuma enfermidade que você tá, às vezes é uma situação que você esteja passando na sua casa, na sua família, na área sentimental, na área familiar, e você acaba ficando despercebido, você acredita, coloca sua confiança em pessoas. Homens não podem nos ajudar, mas o Senhor pode. Homens nos frustram, mas Deus não. Não espere piorar. Romanos 10:17, a fé vem, ali diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Essa mulher, ela tão somente ouviu falar de Jesus. E dentro dela cresceu uma fé, cresceu uma certeza, cresceu uma confiança de que se ela tão somente tocasse, ela sairia curada. E ali a fé impulsionou ela para que ela vivenciasse o milagre. A fé levou essa mulher até conquistar o milagre dela. E a palavra de Deus, ela nos fala, muitas das vezes, se você quer milagres, você precisa ultrapassar a multidão. Como se aquela mulher ela fosse vista andando pelaquela multidão, estando daquela forma. Ela era apedrejada, mas ela não olhou para a multidão, ela não olhou para os problemas, ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou tão somente para a situação. Ela simplesmente ela ouviu falar que Jesus ia passar, e ela sabia dos milagres que Jesus fazia, e ela falou que se ela tocasse, ela seria curada. E ela simplesmente, ela se foi, e ela não parou, ela seguiu a multidão, e ela ultrapassou a multidão. A multidão não vai facilitar para você. A multidão não vai te dar espaço para você passar. A multidão não vai te dar brechas para que você venha chegar aonde você quer. Ela sempre vai te apertar mais e mais. Mas é momento de você não olhar para as dificuldades. É momento de você não olhar para a situação que você está vivendo e se acomodar. Ficar cocheando entre dois pensamentos, ficar tão somente aguardando cair do céu, orando somente. A fé sem ação, ela é morta. Eu vou dizer que eu creio em Deus. Se eu não ajo, nós temos que crer e agir. Assim como essa mulher ela fez, ela usou a fé, despertou a fé dentro dela. E ela foi. Coisas que você vai colocar nas mãos dos médicos, do psicólogo, do advogado, do juiz, do promotor, do patrão, mas só Jesus pode resolver. Só o Senhor Jesus, Ele pode mudar a sentença da sua vida. Só Jesus pode curar as suas feridas mais profundas. E nessa palavra, dentro dessa palavra, o Senhor ele nos ensina como confiar. Assim como essa mulher, ela não olhou para a dificuldade. Ela estava sofrendo há tantos anos, desapercebida. Ela já tinha perdido o marido, filhos, já não ligavam mais para ela. Mas ela creu tão somente no Senhor. Quando o medo bater na sua porta, mande a fé atender. Guarde essa palavra no teu coração. Todas as vezes que o medo bater à tua porta, mande a fé atender.
Fala para a fé atender, porque a fé ela desperta. E ali, ó, você vai ficar vivendo como esse tempo todo? Você vai viver pela razão ou pela fé? Pela razão, essa mulher ela ficaria em casa. Ela iria dizer que não ia adiantar. Você já gastou tudo que você tinha, você já perdeu tudo que você tinha, você já correu em médicos, você já fez tudo quanto você podia fazer e nada adiantou. Mas se ela usou a fé dela, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. A fé impulsionou ela a conquistar o milagre. A fé levou ela até a porta do milagre. E nós, é isso que nós temos que fazer. A multidão nós temos que passar. A multidão do desânimo, dos caluniadores, dos pessimistas, das críticas. Não deixa a multidão parar você. Não deixa a multidão dizer para você o que você deve fazer. Não deixa a multidão se levantar e paralisar a sua fé. Usa a sua fé. Usa aquilo que Deus te deu. Usa o dom que o Senhor colocou no teu coração. Se Jesus não te toca, vai lá e toca nele. Faz como essa mulher. Não foi Jesus que foi até ela. Foi ela que foi tocar em Jesus. Amém? Fica essa palavra no teu coração.